Nós temos aqui hoje sobre pai, um homem que faz diferença. Pai, um homem que faz diferença. E a pergunta, antes da gente ler o texto aqui, eu pergunto, você tem conseguido chamar Deus de pai? Você tem conseguido orar e falar pai? Você tem conseguido orar e falar pai? Isso é que nós queremos ver aqui hoje, que é o que tem causado muito impacto aí e muitos problemas nesta área, nas clínicas que nós temos passado aí nos atendimentos. Nós temos o texto de Jó 1, de 1 a 5, que fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 juntas. Era também muito numeroso o pessoal no seu serviço, de maneira que este homem era o maior que todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Decorrido o turno de dias, os seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Não é? Ele chamava os seus filhos e abençoava um por um. Não é? Olha para você ver, eram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, né? E os seus filhos faziam banquetes cada vez na casa de um e chamava as 3 filhas para participarem. Você vê que aí não tinha problema de família, não tinha briga, não tinha nada. Era uma família realmente íntegra, mas quem que era o exemplo dessa família? Quem que era o primeiro a dar exemplo? O pai. É o que nós vamos falar aqui hoje e é um problema que a gente tem trazido a cada dia e tem aumentado, sabe por quê? Porque agora as pessoas estão colocando isso para fora. Estão carregando isso por muito tempo e agora estão tendo a oportunidade de desabafar, de colocar para fora, e Deus tem trabalhado isso para curar, porque essas pessoas não têm conseguido enxergar Deus como Pai. Por quê? Porque o pai não é exemplo de homem na vida dessas pessoas, não é exemplo de pai, não é exemplo de fidelidade, exemplo de honestidade, né? E muitas vezes até defraudam os filhos. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. O que é realmente ser um pai, né? Jó nos dá essa lição de pai, e Deus, que é nosso Pai eterno, que é aquele que nos colocou aqui, mas Ele deu uma pessoa para cuidar de nós. Aquela pessoa foi colocada na mão dela a responsabilidade. E a Bíblia fala que os filhos são herança de Deus. O que você, pai, tem feito com essa herança que Deus te deu? É isso aí. É isso. Então nós temos aqui, Rogério, na introdução aqui, nossa sociedade está precisando de modelos, não é? Falta referenciais positivos para esta geração. A paternidade é uma missão nobre que requer preparo, dedicação e abnegação. A paternidade responsável é uma das maiores carências de nossos dias. Hoje queremos falar de um pai que pode nos servir de modelo, que é Jó. Vejamos o que a Bíblia nos ensina a respeito do pai e de como é um pai. Não é? Nós temos aqui, Jó tinha uma vida íntegra. Esse é o conceito que Deus tem a seu respeito. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Na verdade, não havia ninguém na terra semelhante a ele. É verdade. Então, a primeira coisa, integridade. Né? Um homem íntegro, tá? Esse é o conceito que Deus tem, né? Homem íntegro e reto. Isso é que o pai tem que dar um exemplo. O pai íntegro, o filho vai querer seguir. Você é íntegro, você é reto de coração, é reto nas suas coisas,
na sua honestidade, no seu modo de agir, até no seu modo de disciplinar, não é? Quantas vezes nós pegamos aí moças e homens, rapazes e tudo que palavras feriram, não é? Palavras direcionadas aos filhos feriram, não é? Esse fim de semana eu ministrei paternidade numa senhora de 75 anos, né? Não é? Olha para você ver, e ela tinha problema de paternidade, ela nunca tinha sido ministrada. Então, assim, foi uma barreira que foi quebrada na vida dela. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas carregam, sabe o que é? Ela precisava de um abraço, que ela nunca teve um abraço de pai. Então, muitas vezes a pessoa precisa de um abraço e sentir que realmente Deus é pai na vida dela. Agora, tem que ter esse exemplo aqui, porque você, pai, a pessoa está te enxergando e através de você ela pode enxergar Deus na vida dela. Você pode ser um representante de Deus na vida da sua filha e do seu filho. Amém. O que você tem feito com essa paternidade sua? Eu te pergunto agora. É verdade. E esse primeiro ponto, ele fala, ou seja, o Jó era o quê? Um homem íntegro. E íntegro significa um homem inteiro, completo, né? Alguém assim com estrutura, né? Então, isso é importante a gente entender e é um desafio para todos nós. Existem homens, pais perfeitos? Não tem pai perfeito, não é? Então, na realidade, mas sim homens que entendem o seu chamado e a sua responsabilidade paterna. É um desafio, todos nós estamos aprendendo todos os dias. Nós erramos como homens, como pais, claro que erramos. Tem áreas que precisam ser melhoradas? Com certeza, sempre tem, não é? E a gente tem percebido nessas clínicas que nós ministramos, tanto essas que nós vamos nas igrejas, quanto as pessoas que nós recebemos lá no ministério para ser atendidos, a figura paterna tem sido um problema seríssimo. E muito maior ainda nas meninas, nas mulheres, né, nas jovens. Não é? Esse final de semana, por exemplo, nós tivemos lá umas 130 pessoas, a grande maioria eram mulheres, tinham muitos homens, mas a grande maioria eram mulheres. E assim, um universo de feridas a respeito do pai ausente, pai incipiente, um pai que estoico emocionalmente, não consegue se relacionar, de abraçar, como o pastor Guerra falou. Eu vi lá algumas ministradoras nossas da equipe colocando algumas irmãs do colo, porque nunca tiveram um colo de uma mãe, ou de um pai, enfim. Então, a gente entendendo como que isso é forte, né? E como que nós, nessa geração, nós precisamos dar uma volta por cima a respeito disso, né? Nossos jovens serem ensinados a serem homens, né, responsáveis, sabendo exatamente a identidade que eles têm, né, e o destino deles em Deus, para poder ser uma referência para a próxima geração. Pais que são cristãos, né, que têm seus filhos, talvez tenham essas suas dificuldades, medos de aproximar, vergonha. Então, assim, procure ajuda, né? Nós estamos aqui falando sobre esse tema inspirado pelo que nós vimos neste final de semana. Não é um caso específico da Igreja X, é uma realidade hoje social, né, do Brasil e do mundo hoje, essa questão da figura masculina. Tem muitos aspectos que influenciam isso, principalmente vivendo na geração que nós estamos vivendo hoje, sabemos disso, né? Mas eu entendo que nós, como igreja, nós podemos e temos uma responsabilidade, sabe, para ensinar esses homens, para ensinar essas famílias, né? Aqui a igreja da Lagoinha tem alguns ministérios específicos para homens, né? Como Homens da Promessa, como cursos que nós temos aí, Homem ao Máximo, Escola de Paz, tantos ministérios, não é, que são úteis para isso, não é? E a gente sabe que hoje você mobilizar homens para você fazer um evento, para você sentar e ensinar, é um grande desafio. Quando você pensa em mulheres, você consegue assim, mobilizar rapidamente, né? E os homens é um desafio. E não é porque os homens são ruins, mas é porque precisa existir um investimento pesado nesse aspecto, né? Para que os homens entendam a sua responsabilidade e o quanto eles são importantes e decisivos na vida dos filhos. Não é, Guerra? Esse Com certeza. É um grande desafio. E uma coisa que nós temos aqui, Jó cultivou amizade entre seus filhos. É uma coisa muito interessante, assim.
tanto eu como o Rogério aqui, nós podemos testemunhar isso, porque nós somos amigos dos nossos filhos. Isso a gente tem, eu conheço a vida dele, graças a Deus. Presencio, os filhos dele são muito amigos dele, chegaram. Ele também conhece a minha vida, sabe, meus filhos são muito amigos meus, né? Eu tenho 5 filhos e todos, né, são amigos, são chegados. Então, assim, isso aqui é muito importante. Jó cultivou amizade entre seus filhos. Ele conseguiu 10 filhos, né, que não é fácil. Sempre tem não é um que bate de frente com o outro e cria problema. Mas ele conseguiu essa amizade entre os 10 filhos. Não é fácil conseguir manter isso, e ele conseguiu. E ele abençoava cada um. Então, muitas vezes, entre irmãos, fala assim, eu não quero que fulano vá na minha casa, eu não quero isso e tal. E se ele estiver lá, eu não vou estar. E muitas vezes sabem esse tipo de coisa entre irmãos. Jó não. Tanto que os irmãos faziam, né, uma festa na casa deles, e aqui eu fazia um churrasco, né, que fala que fazia um churrasco. Eu acho até que Jó era gaúcho. Esse é dos meus, gaúchão. Tinha alguma coisa de gaúcho. Né? Tinha um churrasco toda semana, lá da terra do Rogério, do Rio Grande do Sul, né? Então, o que acontecia? Eles faziam e convidavam as 3 irmãs para estarem com eles. Você vê que a harmonia era muito boa entre eles e a confraternização, mas isso vinha de Jó, que ele ensinava para os filhos. Ele passava isso para os filhos, né? Ser íntegro e também ele estar junto com os filhos. Isso é muito importante a gente entender isso. Que muitas vezes casais aí separam da mulher, e eu acho que separa dos filhos também. Porque muitas vezes a gente vê filhos decepcionados porque os pais separaram e não continua a ter aquele carinho com o filho. Isso você tem que manter. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nossa, né? profundo isso aí. Tá certo. Vamos aqui os nossos queridos participantes, né, telespectadores. DDD 69, bom dia. Bom dia para vocês também, queridos, que estão aí nos assistindo e ligados aí na Rede Super. Paz, semana abençoada a todos, pastores e família Lagoinha. Orem pela minha saúde, muito mal-estar. Abraço, é a Rita de Serra Negra. Ô Rita, vamos orar sim para o seu pronto restabelecimento, viu? No nome de Jesus, queremos ver você aí firmona, bem, não é? Vivendo em excelência no Senhor, para a glória dele, amém? Bom dia, a paz do Senhor para vocês, amados irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês para serem um instrumento na presença do Senhor. Aqui quem está falando é o Gisélio de Caiçara, DDD 83. Ei, Gisélio, grande abraço, viu? Obrigado por você estar ligadinho aí na nossa querida Rede Super. Amém. DDD 84, graça e paz, amados pastores. O dia do abraço, não posso dar esse abraço pessoalmente, mas sintam-se abraçados e que Jesus abençoe vocês. É o Jean Carlos de Currais Novos, lá do Rio Grande do Norte. Ó, abração para você. Né, era o dia do abraço. É o dia do abraço aí. São 2, né? 2, Obrigado aí, querido, viu? Deus abençoe sua vida também. Obrigado por estar sempre ligadinho aí na Rede Super. Mais uma participação. Bom dia, irmãos, que Deus continue usando vocês. Meu marido despreza a nossa filha por ela viver uma vida de desobediência a Deus. Isso me traz muitas tristezas. Me ajuda em oração, obrigado. Amém. A gente sabe que é difícil se amar um filho rebelde, ou uma filha rebelde, mas nós não podemos, sabe, avaliá-los por aquilo que eles fazem. Nós precisamos recebê-los por aquilo que eles são. E são filhos, e nunca deixaram de ser filhos. É um desafio para uma mãe, para um pai, aproximar, abraçar e dizer que ama um filho que está vivendo uma vida assim dissoluta e em rebeldia. É um desafio. Mas essa barreira quem tem que quebrar é o pai, não é? Nós temos que ir até os filhos. É um desafio. Tem muitas coisas, às vezes, dentro de nós que dificultam essa aproximação. Mas a gente precisa ir em Deus, sabe, buscar essa graça e independente das suas ações,
nós amarmos a pessoa, não é? O indivíduo. Não vai deixar de ser filho, não vai deixar de ser filha, né? É mais fácil as mães fazerem isso. A gente entende isso. Como homem, a gente consegue compreender isso. Porque quando os filhos estão presos nas penitenciárias, né, e tem os horários de visitação, você pode ver, 90% são mulheres que estão lá, que são as mães que estão indo visitar. Com certeza. Às vezes não tem pai, né? A gente sabe disso. Às vezes nem sabe quem é o pai. Mas a gente sabe que esse é o grande desafio, né? Os pais visitarem, amarem, receberem os filhos. Por isso que o Dia das Mães é o dia, comercialmente falando, que o comércio é altíssimo, né? Comparado com o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais vende mais meia, né? E gravar. Você já viu algum adolescente, alguma criança dar cinto de presente pro pai? Aquela arma pode ser usada contra ele. Ele não dá cinto presente de jeito nenhum. Desse jeito. Gravata e meia. Vai lá. Já nós temos aqui. Jó velava constantemente pela vida espiritual dos seus filhos. Ele chamava os seus filhos e santificava um por um. Então, ele tinha aquela preocupação em santificar os filhos. Eu não sei qual o diálogo dele com eles, a Bíblia assim não narra, mas ele santificava os filhos. Eu acho ali que ele, alguma coisa ali falava com eles sobre as Escrituras, não é? Alguma coisa que ele presenciava e que ele, né, a história chegou até ele, e ele colocava para os seus filhos e também colocava o valor de Deus na vida deles e honrar a Deus. Eu acho que ele colocava isso e eles aceitavam isso de coração. Sabe por quê? Porque Jó honrava os filhos. Então eles sabiam que a figura de Deus era que honra. Então Jó os santificava e ensinava a eles o que é uma vida espiritual e dava o exemplo. Por isso que eles cultivaram isso, não é? Então não é tão fácil eu sei que muitas vezes você pode perguntar assim, eu não sei como cuidar dos meus filhos, não sei como ter esse tipo de relacionamento. Olha aqui, meu querido, os meus filhos quando nasceram, eu não tive receita como cuidar não. Você teve, Rogério? Nenhuma. Nenhuma, né? Não é receita aqui, ó. Tem uma receita, como é que você vai cuidar de filho, não. Mas uma coisa eu trouxe de Deus dentro de mim, amar. Não é? Eu aprendi a amar os meus filhos. E você também tem que aprender a amar. Eu não tenho problema nenhum em abraçar meus filhos, nada, o Rogério também não tem, né, Rogério? Tranquilo. A gente não tem essa barreira, não. Por isso, quando eu e o Rogério nós fazemos paternidade, a gente tem facilidade. Por quê? Porque a gente tem esse amor dentro da gente, não é? Então, é muito interessante, nós sabemos amar, sabemos levar isso e tudo. E Jó, ele tinha essa paternidade dentro dele. É verdade. Ele tinha isso. Eu imagino ele com as pessoas como que deveria de ser, no sentido assim paterno. E a confiança que elas tinham de até desabafar com ele, tendo o exemplo dos filhos. E isso é muito importante, você dar esse exemplo dentro da sua casa de paternidade. Não é ensinar para o seu filho, sabe por quê? O seu filho vai ser um bom pai. Não é? Meu filho é um bom pai. É verdade. Não é um bom pai. Por quê? Porque ele aprendeu a paternidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.